Fala aí, galera! Vem comigo que hoje nós vamos aprender a fazer distribuição eletrônica apenas olhando para a tabela periódica. O vídeo de hoje é focado para aqueles alunos que já têm um conhecimento prévio sobre a tabela periódica. Se você ainda não tem, assistam os vídeos que eu vou deixar aqui no card e aí sim vocês voltam para esse. Como vocês sabem, a tabela periódica ela é dividida em blocos. Então a família 1 e 2 é o chamado bloco S, a família 13 até a família 18 é o chamado bloco P, os metais de transição que ficam entre a família 3 e a família 12 são o bloco D, e os lantanídeos e actinídeos são o bloco F. Apenas olhando para a tabela periódica nós conseguimos saber a configuração eletrônica de um elemento químico. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. O primeiro exemplo que eu vou utilizar aqui é o magnésio, que tem número atômico 12 e se encontra no terceiro período e na família 2 da tabela periódica. Se eu fizer a distribuição através do diagrama de Linus-Pauling, eu vou ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Mas eu não precisaria fazer tudo isso. Como eu disse para vocês, a família 1 e 2 está no bloco S. Portanto, o final da configuração eletrônica do magnésio é 3s2. 3 porque ele está no terceiro período, S porque ele está no bloco S da tabela e 2 porque ele está na família 2. Vamos para o outro lado da tabela. Vamos utilizar agora o bromo como exemplo. O bromo tem número atômico 35, está no quarto período da tabela periódica e na família 17. Lembrando que da família 13 até a família 18 eu tenho o chamado bloco P. Portanto, olhando para a localização do bromo, eu consigo saber que sua configuração é a seguinte: 4s2, 3d10, 4p5. Como que eu sei disso? Primeira coisa, o bromo ele está na família 17, portanto eu vou olhar todos os elementos que estão antes dele. A primeira coisa a fazer é olhar o período que o elemento se encontra e todos os elementos que estão antes dele. Percebam que para chegar no bromo eu preciso passar pelo potássio e pelo cálcio, então ele está no quarto período na parte do bloco S, portanto 4s2. Depois eu tenho que passar por todos os elementos de transição, que é o bloco D. Cuidado que quando isso acontece, você tem que descer uma camada. Portanto, se está no quarto período, a parte dos elementos de transição será 3. Como ele passa por 10 elementos, portanto 3d10. E depois, até chegar no bromo, são 5 elementos, e eles já estão no bloco P. Portanto, volta para a camada 4, e agora no subnível P fica 4p5. Ou seja, eu tenho 5 elétrons no subnível P, mais 2 elétrons no subnível S da camada 4. Sendo assim, o bromo tem 7 elétrons na sua camada de valência. Agora vamos pegar um elemento de transição, o cádmio, que tem número atômico 48. Para saber a sua configuração eletrônica, eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz com o bromo. Ele está no quinto período, passando por rubídio e estrôncio. Sendo assim, eu tenho 5s2. Depois, até chegar no cádmio, ele vai para os elementos de transição, passando por uma camada mais interna. Se estava no 5, vai para o 4. E aqui é o bloco D, portanto 4d10. Por que 10? Pela localização do cádmio. Ele é o 10º elemento desse período dentro dos elementos de transição. E para saber a família dele, eu simplesmente somo os elétrons do bloco S com os elétrons do bloco D. Sendo assim, eu vou ter 12 elétrons, ou seja, família 12. E para finalizar esse nosso estudo, vamos utilizar o chumbo, que tem número atômico 82. Perceba que o chumbo está no sexto período, ou seja, antes de chegar no elemento chumbo, nós teremos que passar por todos os elementos de transição interna que são os lantanídeos. Lembrando que os lantanídeos são bloco F. Então essa configuração eletrônica fica da seguinte maneira: 6s2 por causa do césio e do bário, 4f14. Agora eu tenho que descer duas camadas. Então eu passo por todo o subnível F dos lantanídeos. Como são 14 elementos, eu tenho 4f14. Depois eu tenho que passar por todos os elementos de transição externa dos metais de transição. Eu subo uma camada, fica 5d10. Depois eu vou para o bloco P, família 13 até família 18, passando pelo talho e chegando no chumbo. Sendo assim, 6
P2. Perceba que a minha última camada tem 2 elétrons no subnível S e 2 elétrons no subnível P. Sendo assim, eu tenho 4 elétrons na camada de valência, portanto o chumbo é família 14. Galera, outra coisa muito importante de perceber aqui é que quando um elemento termina em S na distribuição eletrônica, ele vai estar na família 1 e família 2. Quando ele termina em P, ele vai estar na família 13 até a família 18. Se ele terminar em D, ele vai estar dentro dos metais de transição, e se ele terminar em F, ele vai estar dentro dos elementos de transição interna, que são os lantanídeos e os actinídeos. E é isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiram, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Valeu, galera! Até a próxima!